1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58, está escrito o seguinte: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e abundantes, sempre na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Portanto, amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, porque no Senhor o vosso trabalho não é vão. Isso é o princípio que está no Novo Testamento, e o desenho dessa verdade absoluta está no livro de 1 Reis, onde nós encontramos a história de um homem chamado Elias, um homem que foi abundante na obra do Senhor, e que assim como qualquer um de nós, de um momento para outro pode pifar. Você e eu vivemos dentro dessa realidade. O tabernáculo no qual nós habitamos, ele pode pifar de uma hora para outra, de muitas, de N maneiras. Elias, esse obreiro aprovado, esse servo fiel, teve essa experiência, da qual nenhum ser humano pode dizer que está 100% livre do risco de experimentar. 1 Reis, capítulo 19, o desenho de 1 Coríntios 15, 58. Sede abundantes e constantes na obra do Senhor, porque no Senhor o vosso trabalho não é vão. Uma das famas que eu tenho, irmãos, é de ser um pastor chato. Quem sabe disso? Isso aí. Então eu vou pedir para todo mundo, mesmo o povo que está lá fora. Você que está aí fora, está me ouvindo? Dá para ouvir aí? Então peça para os irmãos que estão lá fora prestar atenção. Peça para, coloca cadeira aqui na frente, ó. Cabe cadeira aqui. Tem mais cadeira aí, sobrando? Para colocar aqui na frente, não tem mais cadeira? Mas tem lugar aqui dentro, ó. Peça para os irmãos entrar, para a gente... Irmãos, eu fui numa grande igreja esses dias, impressionante. A igreja tem tudo que você possa imaginar, escola, restaurante, tem tudo. Mas é um entra e sai para lá e para cá, no culto, na vigília, é uma mega igreja. Eu aprendi muito lá, mas eu disse para Deus o seguinte: Pai, se para ser pastor de uma mega igreja, tem que aceitar o povo entrando e saindo na hora do culto, e eu não quero ser pastor de uma mega igreja, porque para mim, irmãos, o momento mais precioso da minha vida é o momento, de prestar culto a Deus, e quando nós estamos prestando culto a Deus, nós também ouvimos a sua palavra. Então vamos lá, 1 Reis 19, versículo 1, diz assim: então o rei Acabe contou a sua esposa Jezabel tudo o que realizara o profeta Elias, e como ele passara ao fio da espada todos os 450 profetas de Baal. Quando disse isso, Jezabel mandou um mensageiro ao profeta Elias com o seguinte recado: que os deuses me façam sofrer as piores desgraças, se até amanhã, a esta hora, eu não fizer com a tua vida o que fizeste com os profetas. Assim que o profeta Elias recebeu esse aviso, fugiu para salvar a própria vida. Chegando a Berseba, que pertence a Judá, deixou ali o seu servo. O profeta Elias não matou apenas os 450 profetas de Baal, ele matou mais 400 profetas de Astarte, ou seja, quase 900 pessoas. E aí, diante de um aviso da líder de todos esses profetas, o servo de Deus entrou num estado de confusão mental. Diante do arrogante aviso da Jezabel, Elias entrou em parafuso e fugiu para salvar a própria vida. Quero fazer 3 ou 4 perguntas para você, quero ser bem rápido. Primeira pergunta: quem era Elias antes do chamado para o ministério? Ali estão 44 pessoas ou 46 pessoas chamadas para um mergulho mais profundo na obra do ministério, porque todos nós que estamos aqui como filhos de Deus fomos chamados para a obra do ministério. Você poderia me ajudar por bondade e misericórdia? Faça assim com o seu dedo, não o dedo do apontador, do acusador, mas o dedo profético.
e diga para o seu vizinho: você foi chamado para ser trabalhador na obra do Pai Celestial. E algumas pessoas são chamadas para trabalhar muito mais. Quem era Elias antes de aceitar o chamado? Até ser chamado por Deus, Elias era um habitante de uma cidade chamada Tisbé. Você conhece algum nome parecido de alguma cidade do Mato Grosso do Sul? Que o Pedro Malazar te conta uma piada sobre ela, que o café dessa cidade é fraco, o povo é feio, mas isso é piada, não é verdade. É uma cidade chamada Coxim, mas lembre que é piada, não é verdade. Elias era habitante dessa cidade chamada Tisbé, cidade que você nem vai encontrar no mapa, e cujo nome aparece uma única vez na Bíblia para localizar a origem do anônimo Elias. Elias não tinha uma grande história antes do chamado de Deus, mas depois de Elias colocar as duas mãos no arado para tornar-se obreiro, servo, filho do Deus Altíssimo, representante legal do Todo-Poderoso, a história de Elias se tornou resplandecente. Você quer ser uma vela apagada ou uma vela acesa? Você quer ser um farol ou um silibim? O Pedro falou que na frente um farol. Glória a Deus, Pedro. E você, pai do Pedro, o que você quer ser? E a mãe do Pedro? E vocês, o que vocês querem ser? Farol. É o que o Senhor diz que eu e você somos. Luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Elias de anônimo passou a ser alguém resplandecente. Quem era Elias? Depois de aceitar o chamado de Deus. Antes do chamado, quem ele era? Habitante de Tisbé. Entenda o que você quiser. Depois de abraçar o chamado de Deus, lá no livro do meio-irmão de Jesus, o Tiago era meio-irmão de Jesus, porque ele era filho da Maria com José, e Jesus era filho da Maria com o Espírito Santo, então ele era meio-irmão. Está escrito o seguinte: portanto, confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. A súplica de uma pessoa justa é muito poderosa e eficaz. Elias era uma pessoa frágil como nós. Ele orou fervorosamente, rogando para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Então fez outra oração, e os céus derramaram suas chuvas, e a terra produziu seus frutos. Diga para o seu vizinho: esse era o tal do Elias. Fazia parar de chover, e fazia chover. Isso é o que diz sobre ele no Novo Testamento. No Antigo Testamento, tem essa passagem que o Tiago citou, onde Elias ora, e a chuva para, Elias ora e a chuva volta. E tem também uma outra passagem, que diz que Elias foi alimentado por corvo. Sabe quem é o corvo? É o primo do urubu. Você comeria uma picanha entregue pelo iFood do seu urubu? 1 Reis 17:5 está escrito assim: então Elias partiu e fez tudo conforme a palavra de Yahvé. Foi morar perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne ao pôr do sol, e ele saciava sua sede nas águas do ribeiro. Então Elias comia pão fresco de manhã com carne, entregue por quem? Pelos urubus. Mas devia ser urubu celestial, né, gente? O ribeiro secou, e então Elias foi mandado para a casa de uma viúva, uma mulher que não tinha nada, porque viúva era sinônimo de necessitada.
E quando Elias chega na casa da viúva, encontrando-se com ela, pede uma comida para ela, diz: "Eu não tem nada, na minha casa tem um restinho de farinha, um pouquinho de azeite, vou fazer um bolo para mim, para o meu filho, nós vamos comer e vamos morrer." E aí Elias disse para essa mulher assim: "Porquanto assim diz Yahvé, o Senhor Deus de Israel, a farinha na vasilha não se esgotará, o azeite da botija jamais faltará, até o dia em que Yahvé fizer chover sobre a face da terra. Mas vai lá e faça um bolo primeiro para mim." Eu pergunto, o profeta era esperto, que nem boa parte dos homens de Deus de hoje? Ou ele estava ajudando aquela mulher a exercitar a fé? Ajudando a mulher? A mulher foi lá e fez o bolo e trouxe para ele, e a farinha não acabou, e o azeite não acabou, e eu acredito que a vizinhança toda ia na padaria dessa viúva. Esse era o Elias. Elias orou, e o menino ressuscitou. Se eu não estiver enganado, ele mandou primeiro o servo dele com o cajado, é isso? Ou é o Eliseu? É o Elias, né? Ele mandou o servo dele com o cajado, colocou o cajado no menino não ressuscitou. O Elias foi lá, pediu para os incrédulos todos saírem da casa. Os incrédulos eram o pai e a mãe do menino. E o Elias deitou sobre o menino 3 vezes e o menino ressuscitou. Quem era Elias antes de ser chamado por Deus? Habitante de Tisbé, morador de coxim. E quem era Elias depois de aceitar o chamado de Deus? Isso aí. Diante dos trocentos profetas de Baal, 450 contra 1, eles clamaram, choraram, estribucharam e nada de descer fogo, porque o desafio era quem ia fazer descer fogo do céu. E depois de os profetas clamarem e não adiantar nada, Elias falou: "Manda água em cima do sacrifício." Elias clamou e Deus liberou fogo do céu. Caminhando para o final, eu quero dizer especialmente para vocês e para todos vocês: a obra de Deus é a ocupação mais nobre que o ser humano pode viver sobre a face da terra. Sabe o que é a obra de Deus? Primeiro, reconhecê-lo como Senhor, como seu dono, como seu proprietário, e depois ser suporte na vida do seu irmão, ser instrumento de bendição, ser instrumento de bênção na vida das outras pessoas, principalmente na vida daquelas que ninguém quer nada com elas. Fazer a obra de Deus é acreditar que um vale de ossos secos pode se tornar um grande exército. Fazer a obra de Deus é acreditar que um pedaço de pau torto pode se tornar um instrumento poderoso nas mãos de Deus. Fazer a obra de Deus é crer que pessoas que estão vivendo uma vida totalmente imprestável possam se tornar pessoas verdadeiras adoradoras. Fazer a obra de Deus é poder dizer diante de as vésperas de uma hemodiálise: eu entreguei a minha vida para Deus. Se Ele não me quiser tocar, se Ele não quiser me tocar, eu vou aceitar partir assim, porque eu estou pronto para o novo céu e para a nova terra. Mas se Ele quiser me tocar, eu estou pronto para ser curado. Fazer a obra de Deus é testemunhar que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto possamos pedir ou pensar, amém? Amém. Irmãos, no primeiro dia eu disse que a nossa próxima convenção vai ser lá em cima. Você está entendendo por quê? Tem pelo menos 400 irmãos daqui de Campo Grande que não estão aqui. Por que não estão aqui? Porque sabe que não ia caber aqui. Mas no ano que vem nós vamos estar lá em cima para a glória de Deus. Lá cabe 1.600 pessoas sentadas. A obra de Deus é o mais nobre serviço que cada um de nós pode viver sobre a face da terra. Porém, a obra de Deus também causa desgaste, a obra de Deus traz cansaço. Até Jesus, que não tinha pecado, ficou cansado a fazer a obra de Deus. Marcos capítulo 4, versículo 37, diz assim: aconteceu que levantou-se um tremendo vendaval, e as grandes ondas se jogavam para dentro do barco, de maneira que este foi se enchendo de água.
Jesus estava na popa do barco, dormindo sobre um travesseiro. Sabe onde é a popa do barco? Quem aqui já andou de barco? É o lugar que mais balança, sim ou não? Jesus estava no lugar que mais balança, fazendo o quê? Dormindo. Os discípulos, pescadores, treinados, conhecedores de mar, de vento, de tempestade, estavam apavorados e Jesus estava dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Por que será que ele estava dormindo? Jesus era vagabundo? Não, trabalhador, ele imitava o Pai, mas ele estava tão cansado do trabalho do dia, de tantos milagres que ele operou, de tanta gente que ele atendeu, que ele estava num cansaço extremo. E os discípulos o despertaram e suplicaram: mestre, não te importas que pereçamos? E a sequência do texto sagrado diz: mas vocês são de pouca fé, hein? Por que vocês não mandaram o vento quietar? Deixa comigo, vento, quieta-te. Os discípulos ficaram estupefatos e disseram: quem é esse que até o mar e os ventos lhe obedecem? Eles estavam andando com Jesus, mas eles ainda não conheciam tudo que Jesus podia, e muitas vezes nós somos assim também, sabia? Jesus não está mais no nosso barco, agora Ele está dentro de nós na pessoa do Espírito Santo, e nós ficamos procurando ajuda fora, perdidos para lá e para cá, sendo que é só clamar a Ele de todo o coração, que Ele faz a tempestade do nosso interior se aquietar. Agora preste atenção no que eu vou falar. O cansaço da obra de Deus se resolve com um bom e profundo sono. O cansaço provocado pela obra de Deus se resolve com um bom e profundo sono. A maioria dos obreiros de Deus que estão reclamando da obra de Deus, que estão reclamando do povo de Deus, não estão vivendo um estado de desgaste por causa da obra de Deus. Porque quando você faz a obra de Deus em parceria com Deus, o seu físico pode se esgotar, mas Ele vai te dar a saúde emocional e mental para suportar. E cansaço físico se resolve com um bom e profundo sono. Quem me entendeu pode levantar a mão para o céu e dar um glória a Deus. A maioria do povo que diz que não aguenta mais fazer a obra de Deus, não é por causa da obra de Deus que está se matando. Essa quantidade infinda de pastores que estão suicidando, não é por causa da obra de Deus, porque Deus dá o poder necessário para todo aquele que se dispõe a fazer a obra dEle. A maioria dos pastores que estão suicidando, eles estão suicidando por excesso de pornografia. Realidade, pesquisa norte-americana. A pornografia, irmãos, é a maior desgraça que o diabo colocou na vida do ser humano. E se nós pudéssemos colocar uma televisão sobre a cabeça de cada pessoa que aqui está, talvez fôssemos fazer descobertas tremendamente desagradáveis. E se você descobrisse que o seu vizinho está viciado em pornografia, o que você ia fazer? Contar para o outro vizinho? Aí você ia fazer papel do diabo na vida dele. Mas se você descobrir que o seu cônjuge está viciado em pornografia, o que você vai fazer? Você vai acusá-lo, você vai fazer papel do diabo na vida dele. Mas se você descobrir que o seu cônjuge está viciado nessa desgraça, seja anjo de Deus na vida dele. Meu amor, meu príncipe, minha princesa, conta comigo, vamos vencer essa praga que entrou na nossa casa. Porque essa praga, irmãos, ela está na vida de boa parte da humanidade hoje. Sabe o único lugar onde as pessoas não têm vício em pornografia? Na terra? Na África. Porque o povo lá é mais santo? Não, lá é onde o povo mais peca na área sexual. Por isso que a AIDS se espalhou de uma maneira absurda na África. Mas por que o povo lá não é viciado em pornografia? Diga para o seu vizinho, porque não tem acesso à internet. Lá na sua casa, se o teu filho, o teu neto tem acesso à internet, cuida. Porque sem querer ele pode acessar. Eu lembro quando a minha filhinha tinha 5 anos de idade e pediu para eu colocar no computador Baby Reborn, bebê reborn. Eu escrevi bebê reborn e fui olhando que eu ia tendo para baixo os endereços, até que chegou num endereço Baby Brasil. E eu abri o Baby Brasil e falei, meu Deus. Sabe por que deu essa pituca?
Porque se não der essa pituca, o servo de Deus, não, deixa eu conferir, meu pai. E se você conferir uma vez, não, será que é mesmo? Não, não pode ser, eu vou conferir de novo. Todos nós gostamos mais dos profanos do que do santo. Essa é a realidade. Por isso nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos ajudar uns aos outros, não acusar uns aos outros, amém? Então o cansaço da obra, como é que se vence mesmo? Com um bom e profundo sono. Elias era servo fiel, que fazia a obra de Deus com zelo, com excelência, com integridade. E eu pergunto para você, como entender que um homem de Deus como Elias, usado para operar tantas maravilhas, possa ter entrado em desespero, em crise diante de uma ameaça feminina? Nada contra as mulheres. Eu sei que mulher tem poder. E tem muito. Porque foi Deus quem disse: a vida do homem está muito monótona. Desse jeito ele vai viver uma vida de limitação. Eu vou dar um jeito de melhorar a vida desse cidadão. Vou fazer para ele a Eva. A vida do Adão melhorou. Infelizmente os dois pecaram juntos, mas a vida melhorou bastante. A Bíblia diz: feliz é o homem que encontra uma esposa. Ele foi abençoado por Deus. Olha que interessante. Mas vamos deixar isso para lá. É verdade que Jezabel era uma mulher terrível. Ela era dominadora, mandona, a dona do pedaço. Sargento Getúlio. Você conhece alguma mulher assim? Não precisa levantar a mão, pelo amor de Deus. Você já teve uma mãe assim? Uma avó assim? Você tem uma esposa assim? Se você tem, eu quero dizer para você que só jejum e oração. Estou falando sério. Jezabel era a rainha, a prefiguração da mulher insubmissa, que quer ser a cabeça, a dona do pedaço. Deixa eu te dar um recado, minha irmã. Não seja boba não. Como dizia minha avó, deixa de ser besta. Não queira tomar as rédeas da sua casa não. Não queira ficar com peso para você não. Entrega para o seu marido, ele que se vire, ele quis casar, ele que dê conta do recado. Por que as mulheres estão morrendo hoje de infarto fulminante do miocárdio? Porque isso não tinha nos tempos antigos. Por que as mulheres estão morrendo? Por dois motivos. Primeiro, agora elas trabalham fora e tem que fazer todo o serviço de casa. É assim ou não? Na maioria das casas é assim. Trabalha fora e ainda tem que fazer todo o serviço de casa. O sistema comandado pelo diabo fez com que o salário fosse se diminuindo tanto que o que o homem ganha não dá mais. Porque hoje tem tanta coisa que dizem que nós temos que comprar que nós nem precisamos, então tem que a mulher trabalhar fora. E a mulher foi gerada por Deus para trabalhar na empresa mais difícil do universo. Qual é a empresa mais difícil do universo? A casa. A sua mulher faz o quê? Nada, fica em casa. Meu Deus, vai trabalhar no lugar dela, miserável, se você aguenta. Então as mulheres têm dupla jornada. Segundo motivo, antigamente, só os homens que pulavam a cerca, só os homens que eram biscateiros, só os homens que eram prostitutos, mas hoje as mulheres também são. Elas traem mais do que os homens, e é por isso que elas também morrem, estão morrendo de infarto fulminante do miocárdio. Está entendendo? Todas as vezes que nós imitamos o que o outro faz de errado, nós nos lascamos como os outros estão se lascando. Quem me entendeu, levanta a mão para o céu. Deus sabe o que faz. Ele criou o Adão para Eva, e a Eva para o Adão. Deus falou, tem uma só que já está bom. Se tiver mais de uma, você vai se lascar, meu irmão. Pode ver na Bíblia, todos que tiveram mais de uma se deram, porque Deus falou, é um homem para uma mulher. Voltando aqui,
Como entender que um homem como Elias ficou pifado? Como entender que um profeta como Elias entrou num estado de burnout? Como que é o nome do negócio lá, do nome em inglês? Burnout. Meu Deus. Vamos ler em português, é burnout. Esgotamento físico e mental em detrimento do trabalho. É o que todo mundo diz. Na minha compreensão limitada, o santo servo de Deus Elias deu abertura para o desgaste extremo quando ele zombou dos falsos profetas. Ele fez um desafio e ele iria vencer certamente o desafio, mas no meio do desafio, no decorrer do desafio, olha o que o Elias disse para os profetas. Ao meio-dia, Elias começou a zombar deles, exclamando: grita mais alto! Já que ele é um Deus, pode ser que esteja conversando com outras pessoas, ou ocupado, ou com outros negócios, ou talvez o seu Deus esteja viajando, talvez esteja até dormindo, e precisa ser acordado, grita mais alto. O Elias estava ali humilhando os 450 profetas de Baal. Indo para o Novo Testamento, e um está ligado no outro, preste atenção nisso, está escrito assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição, mas somente a que seja útil para a edificação, de acordo com a necessidade, a fim de que comunique graça àqueles que ouvem. O que esse texto sagrado está dizendo? Se o que você vai falar não vai edificar, não vai fazer bem, fique de boca fechada. Hoje de manhã, eu compartilhei que o pior tipo de fofoca, o pior tipo de palavra torpe, de palavra vazia, é aquela coberta por falsa piedade. Quando alguém chega para outra pessoa e diz assim: olha, eu vou contar algo para você, tal pessoa fez isso, isso e isso. A pessoa que está ouvindo a outra pessoa falar, era alguém que já foi um fofoqueiro dos quintos dos infernos, sabe? Aí essa pessoa está se libertando dessa prática. Aí ela olha para quem está falando e faz assim: o que eu tenho a ver com isso? Faz aquela cara de sei lá, entende. Aí aquele santo ou aquela santa que está conversando aquilo, diz assim: não, eu estou falando isso só para você se lembrar dessa pessoa em oração. Eu estou te contando esse mal feito só para você se lembrar dessa pessoa em oração. Olha, irmãos, Deus é bom. Nós estávamos 147 negativos, 147 menos 30 dá quanto? Falta só 117 agora. Louvado seja Deus. Talvez você ache que eu estou sendo irônico, mas eu estou sendo verdadeiro. Faltava quase 150, agora falta menos que 120. Vale levantar a mão para o céu e dar glória a Deus? Mateus 5:22, e aí eu já estou indo para o final, diz assim: eu porém vos digo, qualquer que se irá contra seu irmão estará sujeito a juízo. Também qualquer que disser a seu irmão racá, ou seja, tolo, será levado ao tribunal. E qualquer que chamar o seu irmão de idiota, estará sujeito ao fogo do inferno. Vira para o seu vizinho que você tem intimidade e diga para ele nunca chamar, eu vou te chamar de idiota, hein? Nunca mais. Você viu? Ô meu irmão, tira esse vaso daqui, fazendo um favor. Coloca ele para baixo. Chamar o vizinho, o cônjuge, o filho, seja lá quem for de idiota, coloca quem está chamando com o risco de ir para onde? Para um lugar bem mais quente do que está Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Elias estava num estado de confusão mental, e quando ele recebe a mensagem da Jezabel, ele foge, e ao fugir, no meio do caminho, estando ele lá no deserto,
Segundo o texto sagrado, ele se senta debaixo de uma pequena árvore, um pé de giesta, uma espécie de arbusto, e ali ele faz a seguinte oração, pedindo a morte: agora basta, ó Deus, retira minha vida, pois eu não sou melhor do que os meus pais. O cara não está doido? Ele fugiu para não morrer, o serviço estava preparado para ele. Aí lá no deserto ele pede para quem matá-lo? Deus. Mas o Elias sabia que Deus escreveu: não matarás. Ele foge para não morrer, e no meio do caminho Elias pede a morte. Elias parecia cristão do século 21, não é? Não sabe o que quer. Uma hora quer isso, outra hora quer aquilo. Não quero morrer, agora eu quero morrer. Deus, eu não quero morrer pela mão da Jezabel, eu quero morrer por um raio do céu. Elias estava confuso, e o texto sagrado diz que ele conseguiu dormir no deserto, com temperatura acima de 50 graus, só estando muito mal, profundamente mal, imensamente depressivo para conseguir dormir no calor do deserto. E eu pergunto para você, como você trataria uma pessoa que entrasse nesse estado e fosse do seu círculo de relacionamento? Como você trataria o seu pastor, se ele entrasse num estado de imprestabilidade, se ele não prestasse para mais nada? Como você trataria o seu funcionário que te serviu 30 anos fazendo o seu melhor e agora entrou num estado de imprestabilidade, não serve para mais nada? Como você trataria o seu colega de trabalho que agora precisa da sua ajuda, está te sobrecarregando porque ele está profundamente depressivo, mas se ele faltar um emprego ele vai perder o trabalho? Como que você o trataria? Que tipo de mensagem você mandaria para esse funcionário, para o seu pastor, para o seu colega de trabalho, para essa pessoa que está surtada, fugindo, que abandonou o trabalho? Me ajude, para nós irmos mais rápido para o final. Pergunte para o seu vizinho, que tipo de mensagem você mandaria? Geralmente, nos nossos dias, se ainda der tempo, se o cidadão está na experiência, ou se já está na convalescência, o patrão vai inventar alguma maneira de dispensar o infeliz por justa causa. É assim ou não? É assim. Sabe o que Deus fez com Elias? Elias estava dormindo lá no deserto, debaixo daquela pequena árvore. Deus então mandou um anjo. Quando Elias abriu os olhos e olhou ao seu redor, eis que ali estava junto à sua cabeceira um pão quente que fora assado sobre pedras e uma vasilha com água fresca. Deus mandou um anjo para levar pão do céu e água do rio da vida para o seu servo pifado no deserto. Me ajude, diga para o seu vizinho: esse é o Deus criador dos céus e da terra. Esse texto que eu estou lendo é no Antigo Testamento ou no Novo? No Antigo Testamento. É o mesmo Deus, o Deus de bondade, o Deus de misericórdia, o Deus que não é evangélico, o Deus que não é católico, o Deus que não é espírita, o Deus que é Deus, o Deus que não está preso à Bíblia, o Deus que não está preso a pastor, a apóstolo, a padre, o Deus que não está preso a ninguém. Ele é aquele que era, que é e que sempre será. Elias comeu e bebeu, e como ele estava muito mal, o que ele foi fazer depois? Dormir. Ó, cuidado, quando você quiser só dormir, toma cuidado, hein? Elias dormiu. O que você faria com alguém que você foi ajudar, você deu do que você não podia dar, a pessoa comeu, encheu a pança, não deixou nada para você e foi dormir? O que você faria com essa pessoa? Acorda folgado, você está abusando da minha paciência. O que Deus fez? O anjo do Senhor veio pela segunda vez, tocou-lhe e recomendou: levanta-te, come, porque a viagem será muito, muito longa. O que eu quero dizer para você? Deus não é gente, Deus não age como nós agimos, Deus não pensa como nós pensamos. Deus sabia do estado que o filho dele estava. Então o Senhor falou para o anjo: trate-o bem, dê suporte para ele quantas vezes ele precisar.
Como, Elias? Coma, porque você vai viajar para muito longe. Ele andou 40 dias e 40 noites com aquele pão e com aquela água. Eu pergunto, essa comida era comida da terra? Não, era comida do céu. E ele foi o mais longe que ele pôde, e quando ele chegou até onde ele podia, ele entrou numa caverna, ele entrou num buraco, e lá ele ficou, até que ouviu a voz do Senhor, que lhe questionou: o que você está fazendo aqui, Elias? Aqui não é o seu lugar, Elias. E eu quero ler rapidamente o que Deus fez para chamar a atenção desse servo. Ao que Elias respondeu: sinto minhas entranhas serem consumidas por causa da ardente zelo que tenho por o Senhor, o Deus dos exércitos. Porquanto os meus irmãos israelitas abandonaram a tua aliança, destruíram os teus altares e mataram os teus profetas ao fio da espada, e fiquei solitário. Restou somente eu, e agora procuram também tirar minha vida. Diante dessas palavras, Deus lhe disse: sai deste lugar e vá ficar diante de mim, no alto do monte. Então o Senhor passou por ali e mandou um vento muito forte, que fendeu os morros e partiu as rochas em pedaços. Contudo, Yahvé não estava no vento. Quando o vento ferreceu e parou de soprar, ocorreu um forte terremoto. Porém o Senhor não estava no tremor das terras. Em seguida ao terremoto caiu um fogo, mas o Senhor também não estava no fogo. E depois do fogo veio um sussurro de brisa suave e tranquila. Você consegue imaginar esse cenário? Um vento capaz de repartir uma montanha, capaz de fender a rocha. Você consegue entender o impacto que isso deu na alma de Elias? Por que Deus fez isso? Você já ouviu falar de tratamento de choque? Quem já ouviu falar? Tratamento de choque. O que Deus fez com Elias? Um tratamento de choque. Para que Deus fez isso com Elias? Para tirá-lo da depressão profunda que ele estava. Deus fez um show pirotécnico para não deixar o servo dele afundado na caverna. Diga para o seu vizinho: Deus é capaz de fazer o que você nem consegue entender, para dar livramento para você. O Elias ficou bem. Então o Senhor disse para ele: agora, companheiro, agora você levanta e vai embora. Você está curado. O Senhor pergunta para ele de novo: o que você está fazendo aqui? Vai embora, pelo mesmo caminho que você voltou, vai de volta. Deus falou para o Elias o seguinte: quem me serve não termina na vergonha, no descaso, na falência. Quem me serve tem respaldo do céu. Não existe nada melhor do que ser trabalhador da obra de Deus. Deus, irmãos, nos paga hora extra. Verdade? Se desse tempo, poderia contar alguns milagres. Ô Tiago, você ainda tem aquela foto aí? Do João? Se não, corra aqui, por favor. Deus nos paga hora extra. Diga para o seu vizinho: Deus nos paga hora extra. Quanto você paga pelo ar que você respira? Quem foi que te teceu depois que a semente do seu pai se encontrou com o óvulo da sua mãe? Quem é que teceu você no ventre do seu pai e da sua mãe? Deus. Todos nós somos chamados para trabalhar para Deus. Seu trabalho de guarda noturno, de atendente no balcão, de médico, de prefeito, de deputado, de dono de padaria, seja lá o que for, é apenas um disfarce que possibilita a sua sobrevivência na terra e dá para você a oportunidade de fazer a obra do Pai, de ser para essa terra sal e luz. Olha aí, irmãos, esse aí é o meu filho que estava aqui, ó, o ex-demônio. Agora uma bênção. Eu queria que a minha esposa ficasse grávida na noite de núpcias. Quem se lembra que eu falei isso?
Mas ela não aceitou, né? Até que então ela teve um problema chamado síndrome de Raynaud, ficou cega de um olho, que Deus curou, teve um problema na coluna incurável, que Deus curou, e em seguida ela engravidou. Eu imagino que esse defeito aí foi um efeito colateral da doença que ela teve. Então o rapazinho nasceu com esse caroço nas costas, que no começo era do tamanho de um caroço de azeitona, e foi crescendo e crescendo. Aqui é quando ele tinha 4 anos. Lembra que eu disse que Deus nos paga com hora extra? E quando ele chegou aos 8 anos, já estava algumas vezes maior do que isso. Minha esposa, que desde sempre orou, e eu, como todo bom pai, sossegado. Porque pai é assim, não é? O filho sai, demora para voltar, como é que a mãe fica? Querido, cadê nosso filho? Calma, mulher, notícia ruim chega logo, ele está bem, vai chegar. 2 horas depois, eu estou preocupado, cadê o menino? Vai chegar, deve estar jogando bola. 00:05, meu velho, cadê meu filho? A mulher já está naquele ponto. O homem fala, deve ter ido para alguma festa. Homem é assim, todo homem é assim. E a minha esposa se matando de orar e eu sossegado. Até que ela começou a me pressionar e eu comecei a orar. Toda noite eu orava pelo meu filho, ele e eu olhava o osteocondroma. Numa quarta-feira de 2013, se eu não estiver enganado, eu orei à noite e olhei o caroço. 6 da manhã, nós orávamos às terças e quintas às 6:30. 6 da manhã eu fui lá e olhei, levantei o pijama para procurar o caroço. Cadê o caroço? Só que estava todo mundo dormindo, não dava para gritar. Quase explodi de felicidade. Da minha casa na Mário Quintanilha até a Cabeça de Boi, o carro balançava, eu cheguei sem voz, de tanto que eu gritei aleluia e glória a Deus. Eu fiquei muito mais pentecostal do que o pastor Carlos. Deus nos dá hora extra. Esse ano meu filho iria fazer a cirurgia, 16 anos, se o caroço não tivesse crescido para dentro. Quando a minha esposa levou o garoto no médico, o ortopedista, eu não disse para você que não podia mexer? Mas doutor, eu não disse para o senhor que Jesus ia curar? Que Jesus curar? Chamou os outros da turma qual o nome aí? Ortopedia. Tiveram que engolir. O Deus dos cristãos faz milagres. Aleluia. Glória a Deus. Como é que Deus trata os seus obreiros? Privilégios de um obreiro fiel. O obreiro fiel e seus privilégios. Fique de pé. Nós vamos orar e passar para o momento final. Elias, meu servo, o serviço que você realizava, precisa de pelo menos mais 3 pessoas para realizar. Deus mandou o profeta Elias sair da caverna e disse para ele assim: vai, retorna por onde viestes, para o deserto de Damasco. Quando chegares lá, ungirás a Hazael como rei da Síria, a Jeú, filho de Nissi, ungirás rei de Israel, e a Eliseu, filho de Safate, da cidade de Abel-Meolá, para ser profeta em teu lugar. Quem escapar da espada de Hazael, Jeú matará. O que fugir da espada de Jeú, Eliseu o matará. O serviço que Elias fazia, precisaria de quantos homens para fazer? 3, 2 reis e um profeta. Você pode não ser nada na terra, mesmo ocupando o melhor cargo no município, no estado ou no governo federal, mas você pode não se achar nada, porque o serviço da terra dá a recompensa do salário e muita fadiga e estresse. Mas quando você abraça o chamado divino, você passa a ter um senso de valor que coisa alguma dessa terra pode se comparar.
Não existe nada melhor do que ser um trabalhador da obra do Deus Criador dos céus e da terra. Se você concordar, por favor, feche os teus olhos. Pai, obrigado por mais essa noite, por mais esse dia de vida na Tua presença. Obrigado por cada um dos Teus filhos e filhas que ali estão, esperando esse momento tão precioso da ordenação. Obrigado pela vida dos seus parentes, amigos, que estão aqui para prestigiá-los e acabaram então participando desse culto, prestando culto ao Senhor. Que a Tua boa mão seja e esteja especialmente sobre os nossos convidados, as nossas convidadas. Que sobre a vida deles o Senhor dispense uma graça especial, uma bênção especial, um toque especial das Tuas mãos. Aqueles que já conhecem o Senhor, através de um relacionamento de leitura da Tua palavra, de oração e de jejum, que eles cresçam ainda mais e resplandeçam a Tua glória. Aqueles que ainda não têm uma intimidade com o Senhor através de Jesus, através da leitura da palavra, da oração e da prática do jejum, que eles se disponham a Te conhecer dessa maneira. Pai, que o Senhor, na sua extrema grandeza e bondade, fale, testifique profundamente ao coração de cada pessoa que aqui está, que não existe nada melhor do que viver como um servo e uma serva do Senhor sobre a face da terra, para servir as pessoas que estão ao nosso redor. Dá para cada um aqui a convicção, a certeza de que quando nós aceitamos o chamado de Te servir, o Senhor nos supre, o Senhor nos sustenta e o Senhor nos faz andar pelo caminho do sobrenatural, pelo caminho dos milagres, pelo caminho das maravilhas, pelo caminho do inexplicável. Deus, entra com a Tua providência na vida de famílias que estão se dilacerando, se destruindo, e opera o milagre da reconstrução. Entra com a Tua providência na vida de famílias que foram destruídas, mas que ainda podem, ó Pai, serem transformadas e restauradas. Deus, nos ajude a atentar para os sinais que estão acontecendo à nossa volta, a fim de que sejamos capazes, ó Pai, de enxergar que está chegando o dia, o tempo final do planeta Terra. Em nome de Jesus, eu Te agradeço mais uma vez, por cada filho, por cada filha do Senhor, por cada pessoa que colocou a planta dos seus pés nessa casa de oração nessa noite, e eu oro em nome de Jesus de Nazaré. Amém e amém. Você que foi abençoado até aqui, dê um aplauso ao Senhor.